Olá, para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você que já acompanha meu trabalho há mais tempo e que está sempre por aqui, já se inscreveu no canal, gratidão imensa sempre, gente. Gente, hoje nós vamos falar sobre os ganhos secundários. O que são esses ganhos secundários? Que armadilha é essa que a nossa mente fabrica para nos sabotar, para agir contra a gente mesma, para impedir muitas vezes o nosso processo de mudança e transformação, ou até para fazer nós desanimarmos e também prejudicar os nossos processos terapêuticos, porque tudo fica bem atrapalhado quando entra esse gatilho, quando esse gatilho é acionado pela nossa mente. Mas antes de seguir com essa explanação, que é bem importante, bem relevante, eu quero dar um aviso sobre a próxima jornada terapêutica da EFT, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de março, no próximo final de semana. É no formato online, é pelo Zoom. E o que é essa jornada terapêutica? É um curso de formação da técnica da EFT, que é a técnica de liberdade emocional, a nível profissional mesmo, para poder até inclusive quem já trabalha com terapias potencializar o seu trabalho. E também para quem busca se desenvolver, para quem busca evolução espiritual, crescimento pessoal. Então não tem pré-requisitos para qualquer pessoa que sentir o chamado de conhecer essa abordagem terapêutica maravilhosa, que é uma das mais eficientes abordagens da psicologia energética e positiva. Mas por que uma jornada terapêutica? Porque nós começamos o processo de desenvolvimento, de cura emocional, de evolução pela gente mesma. Não tem outro caminho a não ser começar por nós mesmas, nos conhecendo melhor, nos desenvolvendo, aprendendo inclusive a nomear alguns sentimentos e emoções que às vezes a gente confunde um pouco. E isso atrapalha bastante o nosso processo de desenvolvimento e de cura emocional. Então, nada melhor que viver um processo terapêutico onde você aprende a se curar, a se conhecer melhor, a se desenvolver e também aprende essa maravilhosa técnica que é a técnica da EFT. Então, sinta o chamado, sinta no coração e qualquer informação sobre horários, valores, é só me enviar um e-mail aqui embaixo do vídeo. Tem os meus contatos e eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo do evento com maiores detalhes para quem quiser ir direto ao ponto, já conhecer direto a programação, ok? Então, coloque a mão no coração e sinta se chegou a sua hora de caminhar para o mais, de dar esse passo em direção à sua evolução, ok? E só para, antes de terminar, para contar um pouquinho, comigo foi assim, tá? Não foi através de sessões terapêuticas que eu tive essa virada de chave. Eu tive essa virada de chave no meu processo de desenvolvimento e cura emocional através de um curso, de uma imersão como essa. Por isso que eu enfatizo bastante a importância de experienciar uma coisa ou outra, porque às vezes não é só através de um processo terapêutico que a pessoa tem essa virada de chave. Às vezes, através de um curso, de uma imersão como essa, chegam alguns insights, chegam alguns gatilhos mais facilmente. É quase como se pegasse a gente desprevenida, sabe? Então, para mim foi assim. Claro que as duas coisas juntas fez eu caminhar de forma mais leve, desenvolvida e equilibrada rumo aos caminhos que hoje eu percorro. Então, a terapia pontual, individual, personalizada, com uma abordagem através de uma imersão, de um curso, essas duas fontes de ajuda foi o que
tocou meu coração, foi a combinação perfeita para... Então foi assim que começou para mim. Então eu só quis contar um pouquinho, porque eu não sei se eu tinha contado isso em outros vídeos. E fique aí, porque no final do vídeo nós vamos fazer uma vivência com a EFT, uma vivência, um exercício para ajudar a equilibrar, a desbloquear, a neutralizar as cargas emocionais pesadas que nos impedem de nos abrirmos para a mudança que queremos, né? Então, às vezes, alguns bloqueios eles são bem resistentes. Então, vamos falar sobre os ganhos secundários. O que é essa armadilha? É uma armadilha mesmo que a mente fabrica para trabalhar contramão no nosso processo de mudança, no nosso processo de transformação ou de cura emocional, que acontece através de um processo terapêutico ou simplesmente de um curso, de um desenvolvimento, de um retiro, de algum processo que você esteja fazendo para evoluir emocionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Então, de repente, você começa a encontrar resistências. E essas resistências vêm muito forte, para cada pessoa vem de um jeito. Algumas vêm mais forte, outras vêm de uma forma mais branda, que dá para lidar um pouquinho melhor. E tudo isso varia de acordo com o histórico de cada um, com o que cada um traz na sua história de vida, com os conteúdos do inconsciente. Porque quem cria esses ganhos secundários é o nosso inconsciente. Ele fabrica isso para, na intenção dele, né, de nos proteger, e acaba nos atrapalhando, criando alguns processos de procrastinação, de resistências muito profundas. E o que existe por trás dessa intenção de nos fazer permanecer aonde a gente está, de impedir muitas vezes ou atrapalhar o processo de mudança e transformação, tem um ganho ali atrás. Tem um gatilho ali atrás, um motivo que nos prende, né? A intenção é, de repente, se você mudar, a partir de agora, você conseguir, através da sua personalidade, uma atenção, uma consideração, ou talvez um reconhecimento. Você tinha um lugar no coração de alguém, ou um espaço na sua família, de uma forma mais profunda, mesmo que de maneira equivocada. Às vezes simplesmente para poder ter a atenção e o reconhecimento necessário que cada um de nós tem. Então a gente acaba às vezes, através de uma postura fragilizada, de uma postura... inclusive, olha, eu vou falar uma coisa bem chata de dizer aqui, mas às vezes uma postura de pessoa com pouca capacidade, né? Uma pessoa realmente sensível, fragilizada. Então, só que através dessas posturas você consegue reter a atenção da família, ou de algum parente, ou de um cônjuge, um parceiro, uma parceira, de uma forma mais pontual. Porque a pessoa, na cabeça dela, ela imagina que você precisa de mais cuidados, de mais atenção, através de alguma dificuldade que você veio desenvolver. Daí um dia você tem um despertar de consciência e quer olhar de forma mais pontual para essa dificuldade. Então você se coloca a serviço, se abre para algum processo de mudança, você se coloca disponível para fazer algum processo de transformação ou de cura emocional, e começa a encontrar resistências. Resistências com mensagens que a nossa mente vem trazendo, dizendo que é muito difícil a mudança, que é muito demorado a mudança, que é muito complexo a mudança. Para cada um vai ter um gatilho, para cada um tem um gatilho que desencadeia. Ou talvez não merecimento, né? Então vem ali alguma mensagem inconsciente bem profunda que a pessoa não consegue detectar, né? Mas por quê? Porque se ela permanecer do jeito que ela está, ela vai continuar a captar a atenção e às vezes o afeto das pessoas que ela ama, que ela gosta, que para ela são importantes. Ou então, ela estando do jeito que ela está, ela não mudando,
ela continua sendo uma pessoa que precisa de mais cuidados, de mais atenção, porque ela tem uma série de dificuldades, às vezes profissionais ou às vezes pessoais, que se ela resolver, não vai mais necessitar daquela atenção, daqueles cuidados, daquele afeto, daquele carinho, seja o que for que esteja envolvido por trás. Então vem essas mensagens profundas de desiste, desiste, ou então procrastinação, deixa para amanhã, ou então algum desencorajamento. É muito difícil, pare com isso, desista, tá? Não é para você, talvez não seja para você. Então são várias desculpas que a nossa mente vem fabricando. E a pessoa começa a ficar cansada, a energia vai sendo drenada. Dá um desânimo bem profundo, há um cansaço emocional e energético. E algumas pessoas realmente desistem. Outras pessoas dão tempo nessa jornada de desenvolvimento, de cura emocional e depois retomam depois de um certo tempo, né? Mas é um atrapalho, é um impedimento, é uma dor. Para algumas pessoas isso vem de forma mais profunda, mais pontual, que são as lealdades invisíveis. Quanto mais lealdade invisível existir por trás, o que são lealdades invisíveis, só para dizer, são as lealdades que cada pessoa tem em relação ao seu sistema familiar por necessidade de pertencimento. Então existe um gatilho muito forte dizendo para ela que talvez ela não tenha essa permissão como ela gostaria de fazer diferente, de mudar, de buscar uma transformação, porque ela coloca em risco, é uma ameaça ao lugar dela na família, ao lugar que ela está incluída. Porque se até agora ela pertenceu com uma certa postura, com um certo perfil, com uma certa identidade, no momento que ela muda, se ela der saltos muito grandes em relação à mudança, esse lugarzinho que hoje ela pertence pode estar correndo risco de ela não pertencer mais. E aí por aí a gente iria mais longe ainda, porque essas lealdades elas vão cada vez mais profundas, essas lealdades elas vão colocar em risco uma área da nossa vida, ou a área dos relacionamentos, ou a área profissional, ou a área da saúde. Para algumas pessoas um pouquinho de cada área vai ser afetada, né? Porque a pessoa ela tem na mente dela que ela precisa pertencer, porque isso é uma necessidade básica de todos nós. Só que esse gatilho de dizer que você vai colocar em risco o seu lugar, você poderá não pertencer mais, isso na verdade é um alerta daquela parte nossa infantil, da nossa criança interior, que não sente essa permissão. Isso não é uma mensagem do adulto em nós. Isso é uma mensagem da criança que cada um tem dentro de si. E quanto mais ferida essa criança, essa mensagem mais forte é. E daí vem muitas vezes cheia de emoções negativas, cheias de dependências emocionais, de codependências que fazem com que a pessoa se prenda a uma postura que não beneficia ela em alguma área da vida, ou como eu disse, em todas, um pouquinho em cada, fazendo com que ela não sinta essa permissão. Esse é um dos maiores impedimentos, colocando as resistências muito fortes por conta desse vínculo que ela criou de lealdade. E daí a gente, quando entra nessa parte da lealdade, a gente também entra nessa parte da criança interior. Quando a gente entra na parte dos ganhos secundários, são ganhos que a gente criou com o passar do tempo, ao longo das nossas vidas, não só na infância, inclusive na adolescência, em qualquer época, na vida adulta. É um grande compilado de experiências que começam a determinar quem somos, o que fazemos, por que fazemos, como fazemos. Será que temos sim capacidade de ir além? Será que temos sim capacidade de ter uma vida mais equilibrada, mais leve, de explorar mais nossas capacidades, nosso potencial? Então daí quando a gente vai viver o processo, a gente encontra essas barreiras no processo de mudança, de transformação e de cura emocional. E daí a gente vai olhar no processo de mudança o que
está por trás desses ganhos secundários. De que se eu mudar, eu posso não pertencer mais à minha família, ao meu sistema familiar. Se eu mudar, eu posso de repente não conseguir mais aquela atenção que eu tinha do meu sistema familiar, ou dos meus amigos, ou do meu parceiro, da minha parceira. E isso é muito dolorido. Então a dor de perder essa atenção, ela às vezes é maior do que a vontade de mudar. Então precisa pontuar aí. O que é maior? Se a vontade de mudar ou se é a dor de perder essa atenção? E daí começa certas coisas não serem justos com a nossa evolução, com a nossa libertação. É um processo que nos sabota, que nos coloca para trás, que nos minimiza dentro de uma esfera onde nós poderíamos estar com uma potência na vida maior, com uma força na vida maior. E daí a gente não tem isso porque estamos apegadas a um gatilho que nos fragiliza, que nos coloca abaixo das nossas potencialidades. E sempre tem dores por trás, sempre tem esses ganhos secundários, é uma dor. Uma dor com uma vontade de mudar, mas tem uma dor por trás. Então isso só realmente dentro de um processo, porque sozinhos, nós não conseguimos enxergar o que está por trás. Essa é a grande chamada, acho que essa é a grande lição, é a grande mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Sozinhos, você não tem como enxergar o que está por trás da dificuldade de passar por um processo de mudança, por um processo terapêutico, o que está por trás das resistências que cada um tem. Então isso precisa sim da ajuda de um profissional para não fazer com que você se canse, com que você desanime, com que você desista, ou com que você comece a duvidar de si mesma, das suas potencialidades, do seu merecimento, da sua capacidade. Ok? Dito isso, então, agora eu quero convidar você para fazer um exercício da EFT, para a gente poder liberar um pouquinho esses bloqueios, para poder trazer um pouco mais de leveza e de paz nesses processos que cada um vive, buscando melhorar uma coisa aqui, uma coisa ali, e que de repente esbarra nesses ganhos, nesses gatilhos que não entende muito bem o que está acontecendo, não entende muito bem o porquê dessas resistências ou algumas coisas mais profundas, como são as lealdades cegas ou invisíveis, fabricadas pela nossa criança interior. Ok? Para quem já está acostumado a fazer o exercício, só me segue. Para quem não conhece muito bem, para poder fazer um exercício de forma assertiva, um exercício de forma pontual, que receba bastante benefícios e troca nos resultados, eu recomendo que vá aqui no meu site, aqui embaixo, e acesse o curso online que eu criei de autoaplicação da EFT, para você aprender a fazer o exercício de forma correta, ok? É aqui embaixo, só clicar aqui no meu site, está aqui embaixo do vídeo, que você vai direto lá. Se não, só me segue, ok? Ok, então procure sentar-se confortavelmente numa cadeira. Se você estiver numa cama ou num sofá, procure deixar essa parte da coluna ereta, porque quando fica muito encolhida, muito atrofiada, a respiração não corre solta, e esse é um dos motivos de não alcançar os benefícios do exercício. Tem vários outros, é uma série de sequências que precisa seguir, por isso eu falo para fazer o cursinho de autoaplicação, ok? Respirando fundo e diga para mim, quando você está vivendo um processo de mudança, um processo de transformação ou um processo terapêutico, como você fica quando você encontra barreiras, gatilhos, alguma coisa que impede você de seguir em frente, alguma coisa que vem com um peso muito grande, uma mensagem que desencoraja você, que diz para você desistir, ou que é muito difícil, ou que é muito demorado. Qualquer impedimento que aconteça, quando isso vem para você, o quanto é pesado, o quanto rouba a sua energia, o quanto você
desanima mesmo com tudo isso. De 0 a 10, dê uma nota, sendo 10 muito forte. Lá no final você avalia se essa nota está baixando, ok? Então vamos lá. Batendo aqui no ponto do karatê, eu falo uma frase e você repete. Mesmo que eu sinta bastante bloqueios nos meus processos de mudança, e isso faz com que eu desanime, com que eu perca a energia, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha vários bloqueios que estão me impedindo de evoluir em meus processos de mudança, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha vários bloqueios que estão me impedindo de realizar os meus processos de mudança, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração correr solta e vamos tocar nos pontos. Quantos bloqueios? Eu me travo direto nos meus processos de mudança. Às vezes desanimo. São muitas desculpas. Tem uma mensagem na minha mente dizendo que é muito difícil. Às vezes, de que é muito demorado. Outras vezes, acho que até eu duvido do meu merecimento. Afinal de contas, como será a minha vida se eu mudar? Como será a minha vida se eu resolver os meus maiores problemas? Eu não sei. Afinal de contas, eu criei uma identidade. E essa identidade tem todos os meus bloqueios, tem todas as minhas fragilidades, tem toda a minha fraqueza. De alguma forma eu ganho alguma coisa com isso. Não sei bem o que é. Eu precisaria olhar de forma mais profunda para ver quais são esses ganhos. Pode ser que seja atenção. Ou pode ser que seja algum tipo de cuidados especiais. Mas enquanto eu não sei quais são os motivos, eu fico me desgastando. De um lado eu quero a mudança e de outro tenho muitas resistências, bloqueios. E eu tenho me sentido bem sem energia. Talvez a minha criança interior também esteja atrapalhando um pouquinho. Afinal de contas, a minha criança interior tem feridas. Feridas que eu nunca olhei,
das experiências da minha infância. E por medo de enfrentar isso, talvez agora eu cheguei numa encruzilhada. Afinal de contas, como mudar se não olhar para a minha história? Como mudar se não olhar para a minha infância? Porque a pessoa que eu sou hoje foi construída na infância. As dificuldades que eu vivo hoje podem ter se originado na infância. Então, por isso agora eu me abro a essa possibilidade de tirar o peso da mudança. Eu me abro a possibilidade de olhar para a mudança com mais leveza e me abrir para infinitas e novas possibilidades. Respire fundo, solte os braços e fique entrando em contato com as sensações. Se observe com as lembranças, memórias, tudo que estiver vindo agora para você. Tudo que a gente falou sobre os seus sentimentos, sobre a sua infância, né? Esse exercício é um pequeno experimento para ajudar você a se abrir, a tirar o peso que às vezes a gente dá para um processo de mudança, que é algo muito difícil. E na verdade não somos nós, a nível consciente, que estamos vendo as coisas dessa forma. É o nosso inconsciente carregado de dores, de feridas, de dificuldades que fica nos assombrando. E enquanto a gente não se coloca mais abertos, as coisas começam a ficar um pouco mais fechadas mesmo, mais difíceis. Mas saiba que você merece e você pode. É só você se permitir. Mas o se permitir é algo mais profundo. O se permitir é se colocar abertos, de forma mais pontual, de forma mais profunda, olhando para a sua história, para os gatilhos. É buscando uma ajuda mesmo, sabe? Porque do contrário, nós ficamos muito tempo, anos e anos, às vezes décadas, sabe? Às vezes eu atendo pessoas que têm um sofrimento, um segundo sofrimento que dá origem, que é essa autocobrança de por que esperou tanto tempo. Então algumas pessoas desenvolvem uma autocobrança muito forte em relação da sua postura, por que esperou tanto tempo, né? E fica às vezes se punindo por conta desse espaço que não foi permitido no passado. E o que eu quero dizer é que esse espaço, esse caminho, ele pode ser encurtado sim, tá? E mesmo que de repente você hoje enxergue que você esperou tempo demais, olhar para as raízes do seu problema, para a origem do seu problema, é a grande virada de chave. E é isso que a gente faz nas sessões terapêuticas sistêmicas com a EFT, que eu costumo realizar com muita luz e com muita amorosidade, ok? Faça mais vezes esse exercício, não é para ser feito uma vez só, é para ser feito sempre que você sentir que está vivendo um processo de mudança e que tem algo atrapalhando, que você precisa se abrir mais, precisa se colocar mais a serviço e ainda não entendeu os motivos que estão por trás dos seus ganhos secundários, das suas lealdades invisíveis. Ok? Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz e luz na sua vida. Tchau, tchau!